Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema será probabilidade, né? A gente está no quarto bimestre, será a probabilidade. E aí a gente, após o feriado, nós vamos fazer uma lista tentando aprofundar esses temas que estão sendo trabalhados no Centro de Mídia. E aí a gente está tentando acompanhar as aulas. Tá meio difícil porque os temas lá eles não estão usando um único caderno, então a gente nunca sabe qual caderno que vai ser utilizado. Mas os principais temas é análise combinatória e probabilidade. Nós vamos estudar a probabilidade hoje e a gente estudou um pouquinho o bimestre passado por conta da AP e tal, a gente teve que dar uma acelerada em algumas coisas. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do YouTube que provavelmente é o que deu a origem ao que nós conhecemos hoje como a probabilidade, que está associada com a chance de alguma coisa acontecer, né? E aí esse vídeo do YouTube é uma conversa assim, logicamente adaptada, mas é provavelmente o que aconteceu na época para desenvolver a teoria das probabilidades, mas popularmente a gente chama somente probabilidade ou chance de alguma coisa acontecer, tá? Essa chance ela pode ser dada em uma escrita decimal ou uma escrita percentual, uma porcentagem, tantos por cento de chance, ou numa escrita em forma de fração, ou seja, o número de casos favoráveis dividido pelo total, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação para mostrar para vocês um vídeo que tá no YouTube e tal, a gente vai assistir só uma parte dele, que dá origem a esta ideia da probabilidade, tá? Para a gente também saber, na aula presencial eu falei um pouquinho sobre isso, aí vocês dão uma olhadinha. Eu não vou colocar o vídeo inteiro, só uma parte, depois a gente volta na apresentação, tá? Em alguma floresta da França, no século 1700. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu resolvi acompanhar você. Ora, não seja ranzinza, Fermat. Pascal, confesso que preferia estar em casa tomando meu delicioso leite. Mas aqui estou eu, sendo comido por mosquitos. Senhoras e senhores, estudantes, funcionários e caríssimos professores, muito prazer em conhecê-los em meio a esse verão infernal. Meu nome é Blaise Pascal. Alguns talvez já tenham ouvido falar de mim em algum preâmbulo, outros, porém, preferem manter distância do meu triângulo. Na matemática, ajudei tanto na geometria projetiva, confesso, meio cansativa, como na teoria das probabilidades, apesar da minha pouca idade. Além disso, me interessei pelo cálculo infinitesimal e pouco tempo depois inventei La Pascaline, a primeira calculadora mecânica que se conhece como tal. Boa noite, alunos e inspetores, merendeiros, secretárias e ilustres diretores. Gostaria, na verdade, de estar em casa, mas como não estou lá, me apresento para vocês. Muito prazer, eu sou Pierre de Fermat. E se me perguntarem, não vou esconder. Sou juiz público e só entrei na matemática por prazer. Nunca publiquei nada, nem sequer fiz qualquer exposição sistemática. Além disso, fui chamado de Príncipe dos Amadores, título dado por uns invejosos senhores. Meus estudos passaram pelo cálculo infinitesimal, teoria dos números e, é claro, pela probabilidade, onde conheci esse senhor chamado Pascal.
Que tal uma partida de cara ou coroa? Não sei. Eu estou cansado. Atravessar toda essa floresta acabou comigo. Ah, por favor, um pouco mais de disposição, Fermat. Estamos de férias, vamos aproveitar. Além do mais, eu tenho algo que com certeza você vai adorar. Uma moeda especial que eu ganhei de aniversário. Pouca gente sabe, mas o fato é que Pascal era um dos melhores jogadores de cara ou coroa de sua época. Vamos lá, 50 moedas de ouro. É tudo que eu tenho aqui comigo. Cada um aposta 50 moedas de ouro. Cada lance vale 1 ponto. Se sair cara, o ponto é seu. E se sair coroa, o ponto é meu. Quem fizer 10 pontos primeiro, ganha. Fechado? Fechado. Pascal, eu sei que eu tô ganhando, mas é que eu já não aguento mais de sono. Amanhã acordamos cedo e eu preciso dormir. Dormir agora? Mas estamos quase no final. É, mas realmente o sono está tomando conta de mim. Assim, temos uma questão como é que nós vamos dividir o prêmio se o jogo for interrompido agora? Naquele momento, a questão era quanto cada um deveria receber naquela altura em que o jogo tinha sido interrompido. Essa questão ficou conhecida como o problema dos pontos. Bom, vou seguir daqui, que aqui a gente desenrola, né? Então tem essa ideia que foi conhecida como o problema dos pontos. E aí a gente tem essa divisão aí das 50 moedas de ouro, que foi apresentada no problema, e que ela tem que ser repartida para se o jogo acabasse agora, tá? Aí que eles começaram a desenvolver a ideia da probabilidade, que é o que a gente conhece, e num campo mais amplo da matemática, a teoria das probabilidades, tá? Então o jogo estava dessa maneira, Fermat tinha 8 pontos e Pascal 7, tá? E eles resolveram interromper o jogo e a ideia era como que dividiria essas 50 moedas de ouro. Obviamente que o Fermat, como tem mais chances de ganhar o jogo em relação ao Pascal, ele ficaria com a maior parte, mas quanto mais, tá? Então, primeira coisa é a gente analisar o número total de jogadas que eles teriam para finalizar o jogo. Ou seja, numa situação normal, se ficasse 9-9, a próxima jogada você finalizaria o jogo, teria um vencedor, certo? Então o Fermat ele precisa de mais 1 ponto para chegar a 9 e o Pascal mais 2. Então no total são, para chegar a 9-9, né? No total são 3 jogadas. E mais uma para o desempate, 9-9. Então no máximo são 4 jogadas para finalizar o jogo, certo? Então, do lado eu coloquei 4 moedas, representando essa situação de cara ou coroa, para justamente a gente analisar quantas combinações serão possíveis realizar com 4 moedas, né? Sabendo que cada moeda tem a situação de cara ou coroa. Então, para cada moeda eu tenho 2 possibilidades. Como eu vou combinar uma e outra, né, as 4, aí basta multiplicar tudo. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu tenho 16 combinações para as 4 jogadas que terminam o jogo. E aí nós vamos fazer a análise dessas situações e nós vamos ver qual é a chance aí de cada um ganhar na situação aí que o jogo se encontra, tá? Bom, eu fiz aqui o seguinte, as 16, né, possibilidades, e aí o jeito mais fácil de colocar todas, né, como a moeda a gente tem a situação de cara ou coroa, então metade das possibilidades para cada, não é? Então aqui eu comecei colocando a primeira coluna, onde o F representa o Fermat, e o P
Pascal, que eram as duas personalidades envolvidas nesse problema dos pontos, tá? O que eu fiz aqui? Eu dividi na metade, ó, metade eu coloquei para Fermat, metade para Pascal, porque é metade das possibilidades, certo? E aí a maneira mais fácil da gente fazer todas as possibilidades sem se perder, tá? Aí o que eu fiz aqui na segunda coluna? Metade da metade, ou seja, metade de 16 é 8, metade de 8, 4. Então aqui eu vou alternando as possibilidades em 4 em 4. Então eu tenho 4F, 4P, 4F, 4P e aí já deu o número total. Metade de 4 é 2, então eu vou alternando de 2 em 2 aqui, tá vendo? 2 Fs, 2 Ps, 2 F, 2 Ps, aí a gente vai preenchendo todas as colunas sem muita dificuldade, não é? E a última possibilidade, metade de 2, 1, então eu vou alternando um F, um P, um F, um P, um F, um P, um F, um P, até chegar na 16ª combinação, então tem todas aí, todas as possibilidades de resultados usando as 16, né, as 16 possibilidades, tá? E aí nós vamos analisar para cada valor quem que ganharia, certo? Então eu coloquei aqui e já vou explicar para vocês. Então a primeira combinação que a gente fez das 4 moedas, a vitória seria de Fermat, porque Fermat precisa de 2 pontos. Ali é muito difícil, é muito raro cair sempre o meu resultado em 4 jogadas, mas é uma possibilidade. A segunda possibilidade, 3 pontos para Fermat, 1 para Pascal, também daria Fermat. Terceira, Fermat também, 3 pontos. Quarta, Fermat 2 e Pascal 2, mas como o Fermat tem 8, então ele ganharia, não é? Quinta possibilidade, 3 pontos para Fermat. Sexta possibilidade, a mesma coisa, 2 pontos para Fermat, Fermat ganharia. Sétima também, 2 pontos para Fermat, Fermat ganharia, ficava 10-9, não é? Aí agora, a oitava possibilidade, 1 ponto para Fermat e 3 para o Pascal. O Pascal ganharia, que ele precisa de 3 pontos para ganhar, né? Menor possibilidade, mas ele ganharia. A nona possibilidade, 3 pontos para Fermat, daria Fermat. Décima também o Fermat. 11ª também o Fermat, porque ele precisa de 2 pontos. 12ª o Pascal, né? 3 pontos faria 10-9, né? A 13ª o Fermat também, por causa do 2 pontos. 14ª Pascal. 15ª Pascal e 16ª, que é um resultado também pouco provável, mas tem matematicamente a mesma chance de acontecer, não é? Mas daria o Blaze, tá? Então, quantas possibilidades que tem para cada um dos 16 resultados possíveis aí, tá? São 11 possibilidades para o Fermat e 5 para Pascal de vitória, não é? Isso representa quantos por cento? Que justamente a probabilidade analisa isso, o número total de casos favoráveis em relação ao total. Então, o Fermat teria 11 chances no total de 16. É uma das maneiras de apresentar a probabilidade, mas não é a única. Se a gente fazer a divisão, você pode até fazer na calculadora e eu fiz o arredondamento aqui para ficar mais fácil, tá? Se você dividir 11 por 16, você vai encontrar aproximadamente, vai dar 0,87 alguma coisa. Eu já arredondei, né? Colocando 0,69, e isso equivale a quantos por cento? Uma das formas também de representar a porcentagem é dessa maneira, 0,69, que a gente está falando da probabilidade, mas é a mesma coisa, tá? O que significa 0,69? É a mesma coisa que 69 dividido por 100. Lembrando, quando eu divido por 100, eu conto 2 casas para a esquerda. E o que é 69 no total de 100? É 69%. Então, nessa situação, o Fermat teria 69% de possibilidades de ganhar. E o Pascal é 5 no total de 16, dividindo dá aproximadamente 0,31. 0,31 é a mesma coisa que 31 sobre 100, que isso equivale a 31%. Somando as duas, obviamente, vai dar 100% no total das possibilidades, ou no caso aí da fração, 16 sobre 16, não é? Então aí tá as 3 maneiras de representar a porcentagem, a forma fracionária, que é a primeira, a forma decimal e a última forma, a forma percentual. Todas elas representam a mesma coisa, cada um da sua maneira. O mais comum é a gente usar a porcentagem, que a gente consegue compreender melhor essa ideia, tá bom? Então, a teoria das probabilidades foi desenvolvida através desse problema conhecido como o problema dos pontos, lá do século XVII.
e aí desenvolveu essas ideias da probabilidade, que é basicamente, resumidamente assim, a chance de alguma coisa acontecer, certo? Eu peguei um exercício que caiu no Saresp, para a gente poder analisar. Não é um exercício muito difícil, por isso que eu fiz a opção por ele, para a gente ver como que faz a ideia, né, da probabilidade. E aí vocês fazem a anotação aí, né, faz o resumo, e depois nós vamos fazer o aprofundamento na semana depois do feriado sobre algumas questões envolvendo probabilidade. Então vamos lá. Saresp, para quem não lembra, significa Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Geralmente você faz esta avaliação no fechamento de cada ciclo. Então, o nono, geralmente foi a última que vocês fizeram, vocês vão fazer no terceiro ano do ensino médio. E através dessa avaliação, a gente tem uma visão dos alunos, como que eles entraram, como eles saíram da escola e tal. A ideia é avaliar todo o conjunto escolar, tá? Então, olha lá, um estojo de maquiagem tem 12 tonalidades de batom, sendo 3 tonalidades cintilantes e o restante cremosa, no caso 9, não é? Que aí dá o total das 12 tonalidades. A probabilidade de se retirar ao acaso desse estojo um batom cintilante então, como que a gente vai fazer a probabilidade? Eu coloquei o P, que é a abreviação de probabilidade. A chance de tirar esta situação aí, que é o batom cintilante, seriam 13 no total, ou 3 no total de 12 possibilidades, né? Então, os casos favoráveis são 3 dividido pelo total, que é igual a 12. Fazendo essa divisão, você chega na porcentagem, porque repara que ele pediu para apresentar a probabilidade em porcentagem. A gente não chegou a fazer isso no bimestre passado, então por isso que a gente está aprofundando um pouquinho mais aqui o tema probabilidade. Bom, como que você faz isso? Dividindo direto, mas antes de dividir eu preferi simplificar, dividindo os dois números por 3, porque 3 e 12 dá para dividir por 3. Então dividindo 3 por 3 é igual a 1 e 12 por 3 dá 4, certo? 1 dividido para 4 dá 0,25. R$1 para 4 pessoas, 0,25. 0,25 é a mesma coisa que quanto? Que 25%. Isso tem a ver com a alternativa B. Então, a probabilidade é isso, tá? E geralmente a gente estuda os dois temas juntos, análise combinatória e probabilidade, porque os temas se conversam. Às vezes tem um exercício que você usa o princípio fundamental de contagem para calcular a probabilidade também. A gente vai fazer alguns exercícios que envolvem os dois, tá? Mas basicamente é esta ideia. A probabilidade então é dada pela razão, né, que é chamada em matemática, do casos favoráveis sobre o total, certo? Então é isso. Um abraço a todos. Até.